Vamos lá falar de epilepsia ou crise epiléptica após uma cirurgia do tumor, né? Eu tive um paciente hoje, aí eu resolvi fazer esse vídeo justamente por isso. O paciente a gente operou e depois da cirurgia, pela manipulação da cirurgia, ele começou a ter crise. A gente tirou o tumor, foi tudo ok da cirurgia, mas ele teve uma crise, continua tomando a medicação, né? Eu vou explicar a lógica para vocês. Uma das causas de um paciente ter epilepsia ou ter crise epiléptica é justamente um tumor. O tumor, o que que acontece no nosso cérebro, né? O cérebro se comunica por circuitaria elétrica, né? E se você tem um tumor, algum pode ser isquemia, qualquer outra coisa que tire essa normalidade da comunicação elétrica, aquilo pode ser um gatilho para o paciente ter uma convulsão. Essa crise ela pode ser parcial ou crise generalizada. Então, muitos pacientes com tumor cerebral descobrem o tumor por causa de epilepsia. Não foi esse caso, né? E não é o caso que eu estou tentando responder hoje, né? Que é justamente o paciente que não tinha epilepsia antes e depois passa a ter depois da cirurgia. O que que acontece? Para você tirar o tumor, você causa um dano. O nosso dano, óbvio que é necessário para você chegar a ter o tumor, e muitas vezes nesse processo de cicatrização, o paciente, naquela cicatriz que você causou por causa da cirurgia, aquele paciente começa a ter crise. Então, o foco da crise é justamente a cicatriz do local que você tirou o tumor. E aí o que que acontece? Esse paciente não tinha epilepsia antes e passa a ter, porque a sua cicatriz foi a causa, foi o foco. Antigamente, todo paciente que tinha tumor, automaticamente a gente dava um anticonvulsivante e deixava pro resto da vida. Hoje a gente sabe que é uma minoria de pacientes que após uma cirurgia vão ter crise. Normalmente a gente faz uso da medicação profilática, né, por causa da manipulação, por causa da cirurgia, e depois de um tempo você retira essa medicação, para o paciente não precisar ficar usando o resto da vida se ele não teve crise. E às vezes nesse processo, no processo de cicatrização, o paciente tem crise e você tem que voltar o remédio que você deu por um tempo para evitar que ele tenha crise. Na maioria das vezes é algo simples, com uma medicação simples você consegue controlar, mas você tem que conversar bem com o paciente para ele entender que pode sim ter no pós-operatório uma crise por causa dessa cicatriz que se causou. E você não precisa operar de novo, nada disso, mas ele às vezes vai ter que tomar, como é o caso desse meu paciente, vai ter que ficar tomando a medicação. Pode ser que depois de um tempo você analise com o novo EEG e discuta novamente a retirada da medicação, mas normalmente depois de uma crise, depois de uma cirurgia, você mantém pelo menos um ano o paciente tomando a medicação para ele estar tudo estável, tudo cicatrizado, para pensar em retirar ou não ela, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.